Esses dois gigantes eram os impérios mais poderosos do planeta no seu tempo, mas uma vastidão de milhares de quilômetros separavam os dois. Qual foi a relação que esses dois impérios tiveram? Teve algum contato ou comércio? A resposta é sim. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Devido à distância, a maior relação entre eles era diplomaticamente, e principalmente comercialmente, através da Rota da Seda. A existência da China era conhecida pelos romanos, mas eles não sabiam ao certo quem eram, ou sua localização exata. Os romanos gostavam muito de um produto chinês, a famosa seda, e os chineses gostavam dos vidros e tecidos romanos de alta qualidade, e gostavam principalmente das toneladas de ouro romanas que chegavam com as negociações. E quem mais se beneficiava bem com isso, eram os intermediários, como o Império Parta. Assim, com benefícios mútuos, o comércio entre os impérios era lucrativo para todas as partes envolvidas. Os romanos gastavam o equivalente a 2 bilhões de dólares todos os anos com produtos da Rota da Seda. Os romanos sabiam que em algum lugar do outro extremo do mundo, onde termina o mar, existia um grande império. Havia poucos contatos comerciais diretos entre romanos e chineses Han, já que os partos e cuxas estavam protegendo seu papel lucrativo como intermediários comerciais. Eles evitavam ao máximo que esses dois impérios se aproximassem. Devido ao grande valor de riquezas romanas que estavam indo para o Oriente em troca de seda, o Senado proibiu o uso de seda pelos homens no ano 14 d.C. O historiador Floro descreveu a visita de numerosos enviados, incluindo possivelmente os chineses, que foram chamados de os seres, à corte do primeiro imperador romano Augusto. Ele descreveu o seguinte: mesmo o resto das nações do mundo que não estavam sujeitas ao domínio imperial eram sensíveis à sua grandeza e olhavam com reverência para o povo romano, o grande conquistador de nações. Assim, mesmo citas e sármatas enviaram emissários para buscar a amizade de Roma. Não, os seres também vieram, e os índios que moravam sob o sol vertical, trazendo presentes de pedras preciosas, pérolas e elefantes, mas pensando em tudo menos importância do que a vastidão da jornada que haviam empreendido, e que diziam ter ocupado 4 anos. Na verdade, bastava olhar para sua compleição para ver que eram pessoas de outro mundo que não era o nosso. O momento mais próximo de um encontro mais aprofundado entre os dois impérios foi quando em 97 um embaixador chinês chamado Gan Ying chegou à Mesopotâmia, na época controlada pelos partas. Ele pretendia seguir até o Império Romano, mas os partas não queriam um encontro direto entre os dois povos, e fez o embaixador desistir quando disseram que a viagem era muito perigosa e poderia durar mais de 2 anos. E retornou à China trazendo muitas informações novas sobre os países a oeste dos territórios controlados pelos chineses. Acredita-se que Gan Ying tenha deixado um relato do Império Romano, que era conhecido como Daqui em chinês, que se baseou em fontes secundárias, prováveis marinheiros nos portos que ele visitou. O embaixador fez o seguinte relato: seu território se estende por vários milhares de quilômetros. Eles estabeleceram retransmissões postais em intervalos, que são todas rebocadas e caiadas de branco. Há pinheiros e ciprestes, bem como árvores e plantas de todos os tipos. Tem mais de 400 cidades muradas. Existem várias dezenas de reinos dependentes menores. As muralhas das cidades são feitas de pedra. Seus reis não são governantes permanentes, mas nomeiam homens de mérito. Quando uma calamidade severa visita o país, ou tempestades prematuras, o rei é deposto e substituído por outro. O exonerado de seus deveres submete-se à sua degradação sem reclamar. Os habitantes desse país são altos e bem proporcionados. O primeiro grupo de pessoas alegando ser embaixador dos romanos na China foi registrado como tendo chegado em 166 d.C. pelo livro do Han posterior. O rei deste estado sempre quis entrar em relações diplomáticas com o Han. Mas a Pártia queria negociar com eles a seda Han e assim colocar obstáculos em seu caminho, para que eles nunca pudessem ter relações diretas. Isso continuou até o 9º ano do período do reinado Yanxi. Até que em 166 um enviado romano chegou na China. Não se sabe se foi Marco Aurélio que o enviou,
ou se foi seu antecessor, Antônio Pio. Os viajantes romanos levaram presentes de chifres de rinoceronte, marfim e carapaça de tartaruga. O texto do livro Han afirma que foi a primeira vez que houve contato direto entre os dois países. É provável que os viajantes romanos tiveram suas mercadorias roubadas, e por isso levaram aqueles presentes. Os historiadores Raf de Crespigny, Peter Fibger-Beng e Vavik Bol acreditam que este era provavelmente um grupo de mercadores romanos, em vez de diplomatas oficiais enviados por Marco Aurélio. Eu também acho que o mais provável é que eram mercadores atrás da origem da seda, provavelmente querendo descobrir a fonte da seda e como era feita. Moedas e alguns produtos romanos já foram descobertos na China, e também no Vietnã. O comércio do Império Romano era forte, e sua elite pagava muito para obter produtos do Oriente. Eis o relato completo de Gang, que foi o chinês que viajou mais a oeste na antiguidade. Vou colocar os nomes traduzidos para ficar mais fácil de se entender. Seus reis não são permanentes. Eles selecionam e nomeiam um homem mais digno. Se houver calamidades inesperadas no reino, como frequentes ventos ou chuvas extraordinárias, ele é rejeitado e substituído sem cerimônia. Aquele que foi demitido aceita silenciosamente seu rebaixamento, e não está com raiva. As pessoas deste país são todas altas e honestas. Eles se assemelham às pessoas do Reino do Meio, e é por isso que este reino é chamado de Grande China. Este país produz muito ouro e prata, e de raras e preciosas coisas eles têm jade luminoso, pérolas brilhantes da lua, rinocerontes aigi, coral, âmbar amarelo, vidro opaco, calcedonia esbranquiçada, cinabro vermelho, pedras verdes, bordados de fio de ouro, tapetes tecidos com fio de ouro, delicadas sedas policromadas pintadas de ouro e tecido de amianto. Eles também têm um tecido fino que algumas pessoas dizem ser feito da penugem de ovelha de água, mas que é feito, na verdade, dos casulos de bichos da seda selvagens. Eles misturam todos os tipos de fragrâncias e, fervendo o suco, fazem um perfume composto. Eles têm todas as coisas preciosas e raras que vêm dos vários reinos estrangeiros. Fazem moedas de ouro e prata. 10 moedas de prata valem uma moeda de ouro. Eles negociam com a Pártia e no noroeste da Índia por mar. A margem de lucro é de 10 para 1. O rei deste país sempre quis enviar emissários a Han, mas a Pártia, desejando controlar o comércio de sedas chinesas multicoloridas, bloqueou a rota para impedir que os romanos passassem para a China. Esse relato nos mostra muitos fatos interessantes. O fato de que seus reis não são permanentes e que não reclamam quando são rebaixados, é pelo motivo que um imperador poderia ser deposto qualquer hora, e quase sempre era assassinado, por isso ele não ficava com raiva. Os partas eram cautelosos e não deixavam a qualquer custo que os romanos e os chineses se aproximassem. Eles não queriam perder o papel lucrativo de ser intermediário de dois gigantes impérios. Ou seja, a relação entre a dinastia Han e o Império Romano era quase inteiramente comercial, mesmo com uma distância de 8.000 quilômetros. Ambos os impérios compravam vários produtos do outro. Aquela teoria que eu já falei aqui, sobre a legião romana perdida na China, se fosse real seria o momento mais próximo entre esses dois impérios. Para quem não conhece a teoria, vou estar deixando aqui no card. É muito interessante, embora seja difícil ter mesmo acontecido. Deixem aí nos comentários qual destes dois impérios era mais poderoso na sua opinião. E logo pretendo fazer um vídeo sobre a dinastia Han, desde sua origem até a sua queda. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.